Olá, é um prazer ter vocês aqui na nossa primeira aula da série Clube do Livro, onde nós analisaremos em profundidade artigos científicos muito interessantes. Pois bem, o artigo da nossa primeira aula é este. Aqui nós temos a primeira página do artigo, como vocês podem ver na minha tela. O título desse artigo é Associação de otimismo com eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, uma revisão sistemática com meta-análise, numa tradução livre. Aqui embaixo nós temos os autores, Alan Rosansky, Chirag Bavish, Laura Dekubzhansky e Randy Cohen. Foi um estudo publicado no JAMA. O JAMA é um periódico, a revista, digamos assim, onde artigos são publicados. Existem vários periódicos diferentes. Alguns são mais renomados do que outros, e os artigos que são publicados nesses periódicos mais renomados, eles têm um impacto, digamos assim, na comunidade científica mais intenso. Geralmente porque se entende que esses periódicos fazem uma seleção mais rigorosa do que é publicado neles, né? Muito bem. Aqui na primeira página, nós temos outras duas coisas importantes. Uma é essa seção chamada Abstract, que em português é o resumo. O resumo mostra os principais tópicos que compõem o artigo e que nas próximas páginas vão estar escritos por extenso, de forma completa, e um resumo das principais informações que estão presentes em cada uma dessas seções. Para que isso serve? Isso serve para quando alguém estiver fazendo uma pesquisa sobre determinado assunto, a pessoa vai ver o título e vai ler o resumo, e aí ela vai saber se esse artigo está tratando do que ela deseja ler, para ela não precisar ler o artigo todo para ver as informações principais. Isso é muito útil quando você está fazendo um estudo da literatura ou uma revisão da literatura. Além disso, nós temos uma outra seção muito interessante aqui do lado, onde vocês podem ver no meu mouse, que é a seção dos pontos-chave. A seção dos pontos-chave é o suprassumo da mensagem do artigo, principalmente pensando em apresentar essa informação para um público que não é profissional da área. Então, eu já vou ler aqui os pontos-chave que trazem os pontos principais do que foram encontrados nesse artigo. Então, primeiro, qual foi a questão que esse artigo quis responder? Qual foi a pergunta que motivou a realização desse estudo? A pergunta foi: será que a mentalidade de otimismo está associada com um menor risco de eventos cardiovasculares e de morte por todas as causas, ou morte por qualquer causa? O que o estudo encontrou? Essa meta-análise de 15 estudos, meta-análise é um tipo de revisão de literatura onde os autores selecionam artigos que passam por critérios bem rigorosos para serem incluídos nessa seleção. Depois que eles são incluídos, e se eles são suficientemente parecidos do ponto de vista matemático e estatístico, os resultados desses estudos sobre o mesmo assunto são juntados, são somados estatisticamente falando. Nós chamamos isso de meta-análise. É um dos tipos de evidência científica de maior nível de qualidade, de maior nível de força que nós temos. Esse estudo aqui foi uma revisão sistemática, ou seja, uma revisão da literatura com regras bem específicas para quais estudos seriam incluídos, a qual continha uma meta-análise, ou seja, desses estudos que foram incluídos, foi feito essa análise estatística que juntou o resultado de vários deles. Pois bem, nessa revisão se incluíram 15 estudos. Esses 15 estudos tinham um total de 229.391 pessoas, então é um número muito grande de pessoas. E o estudo encontrou, após juntar os resultados desses 15 estudos, o que se verificou é que sim, o otimismo está associado com um menor risco de eventos cardiovasculares e que o pessimismo estava associado com um risco aumentado de eventos cardiovasculares. E uma outra observação:
A intensidade dessa associação, ou seja, a intensidade que o otimismo diminuiu risco cardiovascular, ou que o pessimismo aumentou o risco cardiovascular, foi similar ao que se encontra com outros fatores de risco cardíacos bem estabelecidos, como sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, entre outros. E o que isso significa? Os achados do estudo sugerem que a mentalidade de otimismo está sim associada a um risco cardiovascular melhor e que talvez a promoção do otimismo e a redução do pessimismo possa ser importante para a prevenção em saúde. Muito bem, agora que nós já lemos os pontos-chave, vamos fazer uma leitura com rápida discussão do resumo, abstract. Essa parte vai ser importante principalmente para aquelas pessoas que querem ver quais são as principais características desse estudo, quais são as informações principais que ele nos dá, mas não querem se aprofundar tanto em todos os detalhes metodológicos que nós iremos discutir à medida que nós formos lendo cada seção do texto na íntegra. Então vamos começar. Bem, o resumo comenta primeiro falando de qual é a importância desse estudo. E ele começa: otimismo e pessimismo podem ser facilmente medidos e são mentalidades potencialmente modificáveis que podem estar associados com risco cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Ele traz isso como a relevância que justifica esse estudo ser feito, que justifica estudar o otimismo e o pessimismo. Então, objetivo do estudo. O objetivo do estudo é conduzir uma meta-análise e revisão sistemática da associação entre otimismo e risco de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas no futuro. Então, destrinchando isso aqui. Uma revisão sistemática é uma revisão da literatura que segue regras bem específicas. Então, é uma revisão que não inclui qualquer estudo. Os estudos, para serem incluídos, eles precisam cumprir uma série de regras que são relatadas em maiores detalhes num protocolo na parte de metodologia do estudo. Parte ele até comenta aqui no resumo que nós vamos ler a seguir. E desses estudos, os resultados são processados através da ferramenta estatística que nós chamamos de meta-análise, para tentar dar uma resposta mais robusta, mais certeira à pergunta principal do estudo. Muito bem. Entrando na metodologia, ele comenta agora sobre as fontes de dados e seleções de estudos, ou seja, de onde eles extraíram as informações que foram incluídas nesta revisão. Então, ele comenta que eles procuraram em bases de dados de estudos como a PubMed, Scopus, a PsycInfo. Esses são sites onde os indivíduos eles podem pesquisar várias publicações científicas diferentes sobre vários temas. Imagine como se fosse um Google, só que bem mais específico para procurar artigos científicos. Claro que não é exatamente igual, mas entenda como uma ferramenta de pesquisa para você pesquisar artigos científicos. E uma ferramenta de pesquisa que permite que você faça uma pesquisa muito específica, com regras bem específicas que você pode determinar. Então, ele aqui menciona que esses bancos de dados foram sistematicamente procurados, ou seja, foi feita uma busca sistemática, uma busca que seguia regras bem específicas, que pesquisou desde a concepção, desde o início desses bancos de dados até julho de 2019. Ou seja, procurou artigos publicados desde os mais antigos que esses bancos de dados tinham, até julho de 2019, para investigar todos os estudos de coorte. Estudos de coorte foram estudos que acompanharam uma população, um grupo de pessoas ao longo do tempo. Então, você tinha um grupo de pessoas no início do estudo, e essas pessoas foram acompanhadas ao longo do tempo para ver o que acontecia com elas. E, a partir daí, tentar chegar a conclusões sobre o que determinava
cada tipo de desfecho para essas pessoas. E foram identificados estudos de coorte que investigaram a associação entre otimismo e pessimismo e eventos cardiovasculares e ou mortalidade por todas as causas. E foram utilizados os seguintes termos de pesquisas para executar a pesquisa nesses bancos de dados: otimismo, estilo explanatório otimista, pessimismo, desfechos. Endpoint é uma outra palavra que em português significa aproximadamente desfecho também. Mortalidade, morte, eventos cardiovasculares, AVC, doença arterial coronariana, doença cardíaca coronariana, doença cardíaca isquêmica e doença cardiovascular. Então, esses foram os termos que eles usaram para fazer a busca nessas bases de dados, e aplicando esses termos, cada base de dados mostrou alguns artigos que apareceram quando eles pesquisaram por esses termos. E aí agora eles comentam sobre como que eles fizeram para avaliar e extrair os dados desses artigos. Então, entrando na parte de extração e síntese de dados, eles falam: os dados foram... Screened é uma palavra que significa aproximadamente rastreados, no sentido de que eles foram avaliados, primeiro de uma maneira mais resumida, para ver quais artigos se incluíam ou não na pesquisa, e dentro daqueles artigos que após essa avaliação inicial pareciam se incluir na pesquisa, esses daí, depois desse primeiro filtro, esses foram analisados por inteiro para ver se de fato se incluíam no que os autores da pesquisa queriam, e, caso se incluíssem, as informações presentes desses artigos eram então extraídas e registradas. E essas informações, após extraídas, isso foi feito de maneira independente entre os dois pesquisadores, A.R., Alan Rosinsky, e C.B., Chirag Bhavish. Depois ele entra em uma parte onde ele comenta sobre várias questões estatísticas que foram feitas para a análise desse estudo. Nós vamos comentar mais aprofundadamente sobre elas quando nós falarmos da parte de metodologia do estudo propriamente dito. Entrando na parte de principais desfechos e medidas que foram utilizadas, lembrando, desfecho é o que acontece, a ocorrência de doença cardiovascular, de AVC, de infarto, de morte, seja morte por doença cardiovascular, morte por todas as causas, a ocorrência de nova angina. A angina é um sintoma de doença coronariana, normalmente. Lembrando que cada artigo tem os seus desfechos. Como aqui nós estamos tratando de artigos da parte cardiovascular, os desfechos vão ser questões da parte cardiovasculares, mas artigos de outros aspectos vão ter outros desfechos. E então ele comenta que os eventos cardiovasculares incluíram uma junção, um desfecho que era composto por mortalidade por causa de doença cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal, ou seja, infarto que não matou a pessoa, AVC e ou angina de início novo. Morte por todas as causas foi avaliada, aferida como um desfecho separado. Isso aqui é importante principalmente para quando eles forem fazer as contas. Ele está definindo aqui como que ele vai analisar os desfechos principais. Cada estudo tem uma pergunta principal e um desfecho principal que ele analisa. Por que é importante definir qual vai ser o desfecho principal? Porque o estudo vai ser todo montado para tentar ter o máximo de certeza possível na avaliação desse desfecho, para diminuir a incerteza que está envolvida na realização de qualquer estudo com humanos, para definição e para avaliação desses desfechos. Se você não definir muito bem qual é o seu desfecho principal, os resultados do seu estudo são muito incertos. E a forma como você decide qual vai ser o seu desfecho principal, que foi o que ele falou aqui, ele definiu dois, que era uma junção de várias coisas, uma junção de morte por doença cardiovascular
um conjunto de infarto do coração não fatal, AVC e ou angina nova, isso tudo foi somado e era um desfecho, e o outro desfecho era a morte por todas as causas. E essa construção é importante para todas as outras cálculos e definições e para outras questões de execução do estudo mais na frente. E para quando nós, como leitores desse estudo, formos ver as minúcias, a gente tem que levar em consideração o que o artigo usou como desfecho principal, porque a gente sabe que a melhor informação que o artigo vai nos dar vai ser relativa ao desfecho principal. Quando a gente for usar os dados desse estudo para avaliar outras coisas que não foram os desfechos principais, a gente chama isso de uma análise secundária, uma análise exploratória, a gente tem que levar em consideração que o risco de confusão e que a incerteza para essas análises secundárias é maior. Bem, aqui ele entra agora na parte do resumo relativa aos resultados. Então ele comenta que, quando os autores fizeram sua pesquisa e aplicaram todos os critérios, eles tiveram no final 15 estudos que satisfizeram todas as regras do processo de seleção. Esses 15 estudos somados continham um total de 229.391 participantes, um número muito grande. Desses 15 estudos, 10 deles relataram dados em eventos cardiovasculares e 9 estudos relataram dados em mortalidade por todas as causas. Isso é um aspecto importante. Esses 15 estudos não eram exatamente iguais. Percebam que desses 15, apenas 10 tinham dados relativos à questão de eventos cardiovasculares e 9 dados relativos à mortalidade por todas as causas. Então, as análises que vão ser feitas sobre esses aspectos ao longo do artigo vão ser com bases da parte de mortalidade de todas as causas desses 9 estudos e de eventos cardiovasculares desses 10 estudos. Os artigos tinham um acompanhamento que tinha uma duração média de 13,8 anos, o que acompanhou por menos tempo acompanhou por 2 e o que acompanhou por mais tempo acompanhou por 40. Quando você faz uma análise conjunta, que é o que significa isso, pooled analysis, otimismo estava significativamente associado com um risco de eventos cardiovasculares diminuído. Um risco relativo de 65%. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você pega o grupo mais otimista ou o grupo otimista e você compara com o grupo menos otimista, que você também pode chamar de um grupo pessimista, você vê que o risco do grupo otimista era 65% do risco do grupo pessimista. Você também pode dizer que o risco do grupo otimista é 35% menor do que o risco do grupo pessimista. E com uma alta heterogeneidade na análise. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso na parte de metodologia, mas isso significa que isso aqui é um resultado médio. Quando você analisa os estudos individualmente, você via que os estudos tinham resultados muito variáveis, na maior parte das vezes apontando na mesma direção, apontando na direção de que o otimismo está associado a uma redução de risco de eventos cardiovasculares, mas que não é um resultado homogêneo, era um resultado muito diferente entre cada estudo. Esse risco aqui de 65% é um risco médio, somando todos os estudos. Ele continua, de forma similar, o otimismo estava significativamente associado a um menor risco de mortalidade por todas as causas, um risco relativo de 86%, ou seja, o risco do grupo mais otimista ou do grupo otimista comparado ao grupo menos otimista ou do grupo pessimista era 14% menor, com uma heterogeneidade moderada. E aqui tem uma informação importante. Nós vamos entrar mais em detalhes na parte de metodologia, mas aqui ele comenta que eles fizeram análises considerando fatores que poderiam confundir o nosso resultado. Ou seja, fatores que poderiam explicar esse resultado que nós estamos vendo aqui,
que são influenciados pelo otimismo, mas que poderiam ser os responsáveis pelo efeito. Vou dar um exemplo. Pessoas mais otimistas também se exercitam mais, têm hábitos de vida mais saudáveis. Será que esse efeito de redução da mortalidade de eventos cardiovasculares é por causa do otimismo de forma independente? Ou porque as pessoas otimistas se exercitam mais? Eles fizeram análises para tentar responder essa pergunta e para tentar eliminar essa confusão para vários outros fatores que poderiam estar presentes. E mesmo depois de todas essas análises, esse efeito se manteve. Então, o efeito do otimismo, então existe um efeito específico, independente do otimismo, além de todas essas outras questões. Essas outras questões são importantes, mas existe um efeito do otimismo independente de todas essas outras questões. Isso é muito importante a gente pensar. O otimismo, como um estado de mentalidade, um jeito de encarar a vida, tem um efeito independente do aspecto comportamental ou do aspecto de mudanças na vida que ele provoca das outras pessoas, pelo menos com base nos resultados desses estudos. Então, o resumo conclui. Os achados sugerem que o otimismo está associado com menor risco de eventos cardiovasculares e de morte por todas as causas. Estudos futuros devem procurar definir melhor quais são os mecanismos biocomportamentais, não é só comportamental, é biocomportamentais que estão por baixo dessa associação e avaliar o potencial benefício de intervenções que procuram promover o otimismo ou reduzir o pessimismo. Agora nós vamos entrar numa análise mais aprofundada de cada seção do estudo. Pois bem, agora eu vou ler a introdução para vocês numa tradução livre. A introdução então começa. Uma grande quantidade de evidência demonstrou uma associação entre emoções negativas, fatores sociais e algumas condições do estresse crônico e desfechos cardíacos adversos. Uma coisa importante, sempre nessa apresentação, quando a gente falar de desfecho, a gente vai estar falando dos resultados para as pessoas, daquilo que acontece com ela. Então, morte pode ser um desfecho, morte por uma causa cardiovascular pode ser um desfecho, a ocorrência de infarto pode ser um desfecho, a ocorrência de AVC pode ser um desfecho. Esses são desfechos os que eu mencionei são desfechos geralmente estudados na parte de saúde cardiovascular, como por exemplo aqui a gente pode ver que é um estudo da área da cardiologia. Tem uma interface forte com a psiquiatria, mas do ponto de vista médico está incluído mais propriamente dito dentro da área da cardiologia e saúde cardiovascular. Estudos de outras áreas incluem outros desfechos, mas nessa apresentação, sempre que a gente falar de desfecho, que em inglês é outcomes, a gente vai estar falando da ocorrência desses eventos para os participantes dos estudos. Pois bem, então ele comentou que vários estudos já mostraram associação entre questões negativas e desfechos cardíacos adversos. Agora, houve menos estudo na associação potencial entre mentalidades positivas e negativas e risco cardíaco. Essa pesquisa é de interesse, porque as mentalidades são potencialmente modificáveis. Portanto, elas poderiam ser um alvo novo e relevante para intervenções clínicas. Ou seja, além do que nós já fazemos, nós poderíamos também atuar sobre esse fator para tentar trazer benefício à saúde das pessoas. Dentre essas mentalidades, uma delas é o nível de otimismo do indivíduo, comumente definido como a tendência de pensar que coisas boas acontecerão no futuro. E aqui eu quero fazer uma pausa. Muitos estudos que estudam o otimismo são da área da psicologia.
que não é a minha área de maior conhecimento. O meu conhecimento sobre o assunto é limitado a estudos da área médica relativos aos efeitos do otimismo na saúde humana física. E existem algumas discussões sobre otimismo nesse meio. Uma delas é se o otimismo é simplesmente a ausência de depressão. Ou seja, se o fato da pessoa talvez estar melhor sendo otimista, é porque a gente está comparando ela, na verdade, com uma pessoa que está deprimida e está muito ruim. E até o que esse artigo coloca, e outros artigos já colocam, é que assim, olha, de fato, as pessoas que estão deprimidas, elas têm um risco maior de ter desfechos ruins, desfavoráveis. Mas, mesmo quando você trata a depressão dessas pessoas, ou você está estudando pessoas que não têm depressão, ainda assim, nesse grupo de pessoas que não têm depressão, as que são otimistas, elas tendem a ter melhores desfechos. Então, o efeito do pessimismo não é somente pelo fato da pessoa não ter depressão, é uma coisa independente. Uma outra questão nos estudos sobre pessimismo é que existe um certo debate na literatura científica, e agora a gente vai ver aqui na tela, se otimismo e pessimismo são dois lados de uma mesma moeda, ou dois lados de um espectro. Ou seja, se a pessoa for para a esquerda, ela está ficando cada vez mais otimista. Se a pessoa for indo para a direita nessa figura, ela está ficando cada vez mais pessimista. Agora, outros estudos colocam que talvez otimismo e pessimismo não seriam dois lados de uma mesma moeda, seriam duas moedas diferentes. Pessimismo. Existe um certo debate na literatura científica. Se a gente consideraria que a pessoa que otimismo é o inverso de pessimismo, é o contrário de pessimismo, ou seja, quanto mais otimista a pessoa, menos pessimista ela está, e o contrário também é verdade, ou se otimismo é uma coisa que é separada de pessimismo. De maneira geral, boa parte dos estudos, incluindo os da área médica, apontam que talvez o melhor jeito de considerar a questão seja realmente esse primeiro jeito. Pensar que otimismo é o contrário de pessimismo e que quanto mais otimista a pessoa está, menos pessimista ela está. Perfeito? Então vamos retomar aqui. Muito bem. Então, ele comentou que o otimismo vale a pena ser investigado porque talvez ele poderia ser um alvo para nós atuarmos nesse fator para tentar trazer benefícios para as pessoas. Então, ele continua. Estudos empíricos que observam eventos na vida real das pessoas fora do ambiente de estudos de pesquisa científica há muito indicam que indivíduos mais otimistas têm uma chance maior de ser bem-sucedidos no trabalho, nos estudos, em esportes, política, relacionamentos e em outras formas de atividades de vida. Um estudo mais recente também relatou uma associação positiva entre otimismo e um conjunto de desfechos físicos favoráveis à saúde. No entanto, a avaliação, a aferição do otimismo e pessimismo na prática médica cardíaca é incomum, ou seja, isso é uma coisa que normalmente não é avaliada, não é investigada no cuidado típico de pacientes com questões cardiovasculares. Pelo que o autor do estudo coloca e pela minha experiência clínica, de fato, é uma coisa que não costuma ser avaliada. Em 2001, os pesquisadores Kubzanski e colegas, colaboradores, sempre que vocês verem esse númerozinho aqui pequeno, ele está se referindo a um artigo específico que quando você vai pro final,
você consegue ver exatamente a qual artigo ele está se referindo. Então, aquele artigo número 6 se refere a esse artigo de cá. Muito bem. Estávamos aqui. Em 2001, Kubizanski e colaboradores relataram o primeiro estudo em que, no conhecimento dos autores que escreveram esse artigo que estamos lendo agora, foi o primeiro a encontrar uma associação entre maior otimismo e um risco menor de alguns desfechos cardíacos específicos, incluindo angina é uma dor no peito causada por doença coronariana, por placa de gordura nas coronárias, as artérias que irrigam o coração, infarto do miocárdio e morte cardíaca, morte por doença cardíaca. Eles mostraram efeitos do otimismo além daqueles da depressão ou de outras formas de estresses psicológicos. Um achado crítico, porque uma preocupação que havia a respeito desses achados é que eles simplesmente refletiam a ausência de depressão, ao invés de um efeito ativo do otimismo, que foi aquilo que a gente comentou. Durante algum tempo estava-se na dúvida se esse efeito que era visto nas pessoas otimistas era simplesmente por a ausência de depressão, mas que se viu que não. Otimismo não é somente ausência de depressão. Otimismo é uma coisa além, independente da ausência de depressão. Após isso, achados similares também foram descritos em outros estudos, que nas referências podem ser vistos como as referências de número 7 a 20. E a maior parte dos estudos considerou depressão e estresse psicológico como confundidores potenciais. Esse é um conceito importante e que eu já vou mencionar agora então. O que é um confundidor? Vamos imaginar que nós estamos estudando o efeito do otimismo sobre a saúde. E digamos que a gente encontra que, olha, a gente fez as contas aqui e realmente as pessoas que são mais otimistas, elas têm menos infarto. Tudo bem. Agora, as pessoas que são mais otimistas, elas também têm hábitos de vida melhor. Elas tendem a fazer mais exercício, elas tendem a fumar menos, elas tendem a ter menos depressão, elas tendem a ter uma condição socioeconômica e de relacionamentos melhor. A questão que fica então é, será que esse efeito de ter menos doença cardíaca é uma coisa específica do otimismo? Ou é porque quem é mais otimista também se exercita mais, tem relacionamentos melhores, se expõe menos a hábitos nocivos, esse tipo de coisa? É isso que se chama de confundidores, ou efeito de confusão. Existem diferentes maneiras da gente tentar isolar e ver quanto do resultado que nós encontramos se deve a cada fator. Nós vamos conversar sobre esses fatores mais na frente, mas existem maneiras de nós tentarmos isolar o efeito do otimismo, por exemplo. Então, existem maneiras, que o artigo até vai colocar e nós vamos conversar sobre isso, de nós falarmos, olha, independente do quanto a pessoa se exercita, independente da condição socioeconômica dela, independente do nível educacional, independente dos hábitos de vida que ela tem, otimismo ainda assim tem um efeito benéfico, ou seja, independente do nível educacional, do quanto a pessoa ganha, do nível de atividade física, os indivíduos mais otimistas têm menos problemas cardiovasculares do que os indivíduos pessimistas. Isso se chama fazer ajustes ou então você lidar com esses fatores de confusão. Então, a introdução, voltando agora, depois que nós conversamos sobre o que é confusão, voltamos agora à leitura da introdução. Para avaliar esses achados de maneira mais sistemática, ou seja, com mais objetividade, para tentar chegar a uma resposta mais concreta, nós, os autores do artigo, conduziram uma meta-análise de estudos que avaliaram a associação entre otimismo e pessimismo e desfechos cardíacos adversos, desfavoráveis. Nossos objetivos foram avaliar a magnitude dessa associação, ou seja, a intensidade dessa associação, o quanto que o otimismo ou o pessimismo
aumentavam ou diminuíam os riscos desses eventos. É isso que ele quer dizer com magnitude da associação. Além disso, avaliar a consistência dos resultados entre os estudos relatados. Lembrem, esse estudo aqui é uma revisão sistemática. A gente vai entrar nos métodos daqui a pouco, vocês já podem ver aqui, ó, que é a próxima sessão, mas nos métodos eles vão colocar as regras para um estudo ser incluído nesta revisão. E, querendo ou não, mesmo os estudos tendo passado por essa seleção muito rígida, cada estudo tem um resultado um pouco diferente do outro. E uma coisa que traz mais certeza para a informação que a gente está concluindo é mesmo se cada estudo tem resultados diferentes do outro, que eles não destoam tanto. É isso que se chama a consistência dos resultados. Ou seja, diferentes estudos investigaram essa questão e esses estudos chegaram em conclusões parecidas. Além disso, outro objetivo deles era avaliar a influência de confundidores em potencial, como nós já conversamos. Outras coisas que poderiam causar uma confusão, como nós falamos, por exemplo, pessoas que são mais otimistas tendem a se exercitar mais, tendem a fumar menos, tendem a ter uma condição socioeconômica melhor. Será que o benefício da parte cardiovascular é por causa do otimismo especificamente ou por causa desses outros fatores que também são diferentes em função da pessoa ser otimista? É isso que se chama confundidores em potencial e, como nós vamos ver, existem métodos para você levar isso em consideração e tentar isolar o efeito do otimismo especificamente. E, por fim, a qualidade da literatura que foi relatada. Ou seja, mesmo depois de fazer essa seleção toda, o artigo vai usar um sistema para classificar a qualidade dos estudos, a confiabilidade da informação que cada estudo dá. Por que isso? Mesmo que essa revisão rigorosa, que é a revisão sistemática, mesmo a meta-análise, ela só vai dar uma informação confiável, de alta qualidade, se os estudos que alimentam ela também sejam estudos de alta qualidade. Se você tiver estudos de baixa qualidade, baixa confiabilidade, a informação que você vai obter desta revisão provavelmente também terá uma confiabilidade baixa. Então, avaliar a qualidade dos estudos que foram incluídos é uma coisa importante e o estudo vai entrar em detalhes sobre isso. Bom, esta foi a parte da introdução. Nós vamos agora conversar sobre os métodos, a metodologia que foi implementada na execução deste estudo. Muito bem. Continuando, então, a leitura do estudo, agora nós entramos na seção de métodos, metodologia. Muito bem, o primeiro ponto que ele coloca é a fonte de onde eles extraíram os dados e fizeram as pesquisas para reunir as informações que alimentaram essa revisão da literatura, que é este artigo que estamos lendo. E eles então começam. Para esta revisão sistemática, esse artigo é uma revisão sistemática, e meta-análise. Meta-análise é, então, como nós já conversamos, é uma ferramenta estatística que geralmente pode ser feita dentro de uma revisão sistemática. Então, nós temos aqui o estudo de revisão sistemática, e existe essa ferramenta estatística chamada meta-análise, que frequentemente é feita dentro da revisão sistemática. Mas você também pode ter uma revisão sistemática sem meta-análise. Muito bem. Para executar-se essa revisão sistemática e meta-análise, foram pesquisadas os bancos de dados, os repositórios PubMed, Scopus e PsycInfo. Esses três são bancos de dados, repositórios, onde nós podemos pesquisar vários artigos científicos de vários periódicos, várias revistas diferentes. E nesses bancos de dados, eles foram sistematicamente avaliados. E nesses bancos de dados foi feita uma pesquisa sistemática, uma pesquisa que não foi feita ao léu de qualquer jeito. Ela foi feita seguindo regras e um protocolo bem específico. Isso que quer dizer uma pesquisa sistemática. E é por isso que nós chamamos essa revisão de uma revisão sistemática da literatura. Esses artigos foram pesquisados desde o início da incepção, desde o início dos bancos de dados, ou seja, os mais antigos,
até 2 de julho de 2019, já que esse artigo foi publicado ali em 2019. Foi a época que eles fizeram essa revisão. E eles usaram os seguintes termos de procura: otimismo, optimistic explanatory style, um estilo de explicar as coisas de maneira otimista; pessimismo, desfechos; endpoint, que é uma outra palavra que é muito parecida com desfecho; mortalidade, morte; eventos cardiovasculares, AVC; doença arterial coronariana; doença cardíaca coronariana; cardiopatia isquêmica ou doença cardíaca isquêmica, isquêmica relativo à doença da aterosclerose coronariana; e doença cardiovascular. Então eles aplicaram esses termos nesses bancos de dados e aí eles receberam de volta vários artigos. Assim como quando você escreve alguma coisa no Google, você recebe os resultados da pesquisa, quando você escreve esses termos e eles configuraram para a pesquisa ser feita de uma maneira bem específica com esses termos, eles receberam os artigos de volta. Não houve nenhuma restrição de em qual língua o artigo estava para ser incluído na procura. Além disso, referências dos estudos incluídos e artigos de revisão pertinentes foram pesquisados para identificar outros estudos que incluíram os critérios de seleção. Ou seja, eles receberam os resultados daquela pesquisa e aí eles estão vendo lá cada artigo que eles receberam. Se dentro daquele artigo parece se fazer menção a um outro artigo que também é interessante, esse segundo artigo também era verificado para ver se ele se incluía nos critérios de seleção aqui. Então eles continuam. A presente revisão sistemática com meta-análise foi conduzida e relatada de acordo com as recomendações dessa diretriz, que se chama MUSE, Meta-Analysis of Observational Studies in Epidemiology. O que é isso? Revisão sistemática e meta-análise é um tipo de estudo. E nesse caso, foram usados principalmente estudos observacionais para alimentar essa meta-análise. Ou seja, estudos que não fizeram uma intervenção na população. Estudos que só avaliaram o que estava acontecendo com aquela população, ou o que acontecia nela ao longo do tempo, mas eles não interviram, eles só acompanharam. Então, foi esse tipo de estudo que alimentou essa revisão sistemática. Estudos observacionais. E para revisões sistemáticas com meta-análise que são alimentadas por estudos observacionais, existe um conjunto de regras que se sugere utilizar para relatar essa meta-análise como ela foi feita e relatar os seus resultados para que eles sejam colocados de forma clara e para que tenha menos chance de algum erro ou alguma confusão quando a informação deste estudo for utilizada, por exemplo, em outras pesquisas científicas. Essa diretriz que foi utilizada aqui é essa diretriz MUSE. Muito bem, falando agora da seleção do estudo. 2 dos autores, AR e CB, essas são as iniciais deles, independentemente identificaram artigos elegíveis para revisão, ou seja, os dois fizeram essa mesma pesquisa, igualzinho um dos dois, e os dois revisaram todos os resultados para ver quais que se incluíam conforme os critérios que eles colocaram. Os artigos foram selecionados para inclusão na meta-análise se o estudo ou o artigo avaliou associações de otimismo com mortalidade por todas as causas e ou eventos cardiovasculares e reportou e relatou e expôs como resultado estimativas de risco com ajuste. O que é uma estimativa de risco com ajuste? O estudo viu, olha, o grupo mais otimista teve tal risco, o grupo menos otimista teve esse risco. Qual foi a relação de risco? Isso é o que ele chamou de estimativa de risco. O que quer dizer isso ser ajustado? Lembra que a gente falou que tem fatores de confusão? Uma das maneiras da gente tentar eliminar o efeito ou diminuir o efeito desses fatores de confusão é fazer ajuste. A gente vai conversar sobre isso mais na frente. Mas uma estimativa de risco ajustada é isso, é uma estimativa de risco que usou técnicas para minimizar o efeito daqueles fatores de confusão. E com intervalos de confiança de 95%. Intervalos de confiança são um tema para uma outra aula. Eu vou colocar aqui no canal uma série de aulas onde a gente entra em maior profundidade sobre esse assunto,
Estudos de paciente com câncer foram excluídos para evitar confusão com doença terminal. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que, como é uma população muito específica e que tem uma taxa de mortalidade muito particular num curto prazo, em geral, né, muda dependendo do tipo de câncer, eles optaram por não incluir estudos com esse tipo de paciente aqui. Embora existam alguns estudos sobre otimismo, com o efeito do otimismo com pacientes com câncer. Os artigos foram separados para uma revisão. Num primeiro momento, eles leram um resumo e depois o texto inteiro. A gente vai ver uma figura mais para frente, mas quando eles fizeram as pesquisas, eles viram o artigo, eles leram o resumo, que foi essa primeira parte que a gente viu. Eles avaliaram, com base no resumo, está dentro do que a gente quer ou não. E aí, se estava dentro, eles prosseguiam com a leitura do texto por inteiro, com a revisão do texto na íntegra. Apenas artigos empíricos foram considerados, aqueles estudos observacionais que observaram, acompanharam as pessoas e não fizeram intervenção para tentar mudar o que acontecia com elas. Em relação a múltiplos estudos que vinham do mesmo grupo de dados, ou seja, digamos que os pesquisadores fazem uma pesquisa com várias pessoas e aí eles têm esses dados aqui. Então isso aqui são todos os dados que os pesquisadores tiveram quando eles analisaram aquelas pessoas. E daí, os autores podem fazer um estudo só que usa todos esses dados, ou eles podem fazer estudos que usam pedaços desses dados. Foi a isso que os autores estavam se referindo nessa frase. E o que ele quis dizer é que, em relação a estudos desse tipo, apenas um artigo foi incluído. E ele foi incluído porque ele tinha uma relevância importante, ele tinha desfechos claramente definidos, e mesmo que fosse um artigo que usou pedaços de um banco de dados maior, ainda assim é um artigo que tinha uma amostra muito grande. Sample size é tamanho de amostra. Então, como ele tinha uma amostra muito grande, e mesmo ele sendo um subproduto de um universo de informações maior, ele ainda assim era muito bom e por isso ele foi incluído. Em relação à extração dos dados e a avaliação da qualidade desses dados. Então, os dados foram independentemente extraídos pelos dois autores principais. Então, cada um deles fez a mesma pesquisa, extraiu os dados, usando um protocolo padronizado e um formulário de relato. Ou seja, eles fizeram a pesquisa, cada um fez a pesquisa separadamente, separou os artigos, pegou as informações de cada artigo e, quando eles estavam anotando as informações de cada artigo, eles anotaram num formulário padronizado. Perfeito? Percebam então como tem várias regras, como tudo tem regra, protocolo e meio de fazer, para tentar ser feito da maneira mais exata possível. Isso é a revisão sistemática. Quando havia um desacordo, eles resolveram por arbitragem entre eles, ou seja, eles conversaram e chegaram num consenso após uma discussão. Eles extraíram as seguintes informações: as características dos estudos, então o nome do estudo, os autores, o ano de publicação, o país de origem, o tamanho da amostra do estudo, o design do estudo e o tempo de acompanhamento. Follow-up é acompanhamento. Então, a duração do acompanhamento. Durante quanto tempo que foi o acompanhamento dos pacientes de cada estudo. As características da amostra do estudo, as características das pessoas que compunham as amostras de cada estudo, a média de idade, sexo e as principais comorbidades, as principais questões de saúde, doenças que as pessoas tinham, por exemplo. A exposição principal, ou seja, qual foi o método que foi avaliado, que foi utilizado em cada estudo para avaliar otimismo ou pessimismo. Ainda que seja uma coisa que pareça intuitiva para a gente, se uma pessoa é otimista ou pessimista, as pesquisas precisam de ferramentas para avaliar se é otimista, se é pessimista, quão pessimista, e eles registraram qual foi essa metodologia de avaliação
do nível, digamos assim, de otimismo e pessimismo. E os desfechos principais, mortalidade por todas as causas e ou eventos cardiovasculares. Essa próxima frase é um pouco mais densa, então vamos dissecá-la com calma. Foram registrados riscos relativos e taxas de risco ajustados, intervalos de confiança de 95% e informações sobre as variáveis que foram utilizadas para fazer ajuste. Esse ajuste dentro de análises multivariadas. Então vamos lá. Primeiro, risco relativo e hazard ratio, que traduzido é aproximadamente taxa de risco, são medidas diferentes que passam uma informação parecida. É uma medida de risco entre dois grupos diferentes. O mais fácil de entender, por exemplo, é o risco relativo. No risco relativo, você vai pegar o risco de algo acontecer em um grupo e vai dividir pelo risco do outro. Exemplo, se em um grupo o risco de algo acontecer é 30 e no grupo 2 o risco de algo acontecer é 60, se você dividir o risco do grupo 1 pelo risco do grupo 2, você vai ter um risco de meio, ou 0,5. Então, você vai ter um risco relativo do grupo 1 em relação ao grupo 2 de meio. Você também poderia fazer o contrário. Você poderia dividir o risco do grupo 2 pelo risco do grupo 1. E aí, nesse caso, você estaria dividindo 60 por 30, o que daria um risco relativo de 2. Você pode fazer de qualquer uma das duas formas. O que é importante é que você deixe claro quem está no numerador e quem está no denominador. As taxas de risco, elas dão uma informação parecida, mas não exatamente igual. Até porque a forma de calcular e o contexto no qual se utiliza essa medida são diferentes. Nós teremos vídeos separados para alguns temas que são relevantes, para nós entendermos vários estudos diferentes, como riscos relativos e fatores de confusão e ajuste. Nós teremos vídeos separados sobre isso, assim como nós também teremos vídeos sobre intervalos de confiança de 95%. Nós já fizemos menção a isso numa sessão anterior aqui do artigo, mas de maneira bem resumida, o intervalo de confiança de 95% nos diz o seguinte, olha, no nosso artigo, a gente encontrou esse resultado. Com base nisso, a gente poderia esperar que, como o nosso artigo é uma amostra de uma população maior, a gente pegou uma população muito grande e pegou uma amostra de algumas pessoas dessa população, talvez o valor real do que a gente está procurando não seja igual ao da nossa amostra em relação ao total da população. Um intervalo de confiança de 95% nos dá uma ideia de qual seria o intervalo onde esse valor real poderia estar, ou qual seria os valores que nós encontraríamos se nós fizéssemos essa pesquisa em toda a população. Isso de uma maneira muito resumida, nós teremos um vídeo específico para deixar mais claro essa questão do risco relativo. Mas ela nos dá uma ideia de qual é o intervalo onde talvez a resposta real estaria, ou outras respostas que nós poderíamos encontrar. Uma outra coisa que ele comenta aqui é variáveis usadas para ajuste. Nós comentamos já sobre o ajuste. Em análises multivariadas. Nós também não vamos entrar em profundidade nisso agora, talvez até possamos gravar uma aula sobre isso no futuro. Mas de maneira resumida, o que é uma análise multivariada? Uma análise multivariada é a seguinte, imagina que você fez esse estudo. Então você tem várias informações de vários dados diferentes. Altura, peso, idade, questões de saúde, se a pessoa já teve um evento ou não. E no caso dos estudos que foram utilizados aqui, que acompanharam as pessoas ao longo de muito tempo, você tem essa informação para cada ano, cada mês, ao longo do acompanhamento da pessoa. Então perceba que você tem um mundo de informação. Como que você vai processar todas essas informações para tentar chegar numa resposta em relação ao otimismo, por exemplo? Um dos caminhos, uma das ferramentas que você tem para chegar lá é a análise multivariada, que na verdade não é uma ferramenta propriamente dita, é uma área, é um campo de estudo muito grande que inclui várias ferramentas, mas a ideia geral é você ter um banco de dados bem grande e aí você conseguir juntar com várias variáveis, você extrair uma informação. Então, você juntou informações sobre tudo isso para no final chegar a uma resposta especificamente sobre otimismo. Isso seria um dos usos de análise multivariada. E na análise multivariada a gente também pode fazer o ajuste pelos fatores de confusão.
Um outro aspecto que foi avaliado pelos autores deste artigo foi a qualidade dos estudos que foram incluídos na revisão. Eles deram uma nota, digamos assim, de qualidade para cada um desses artigos usando uma escala específica chamada escala de Newcastle-Ottawa. A nota da qualidade de cada artigo foi dada baseada em como foi feita a seleção dos grupos de estudo, o quão comparável cada artigo é em relação aos outros, então quanto melhor aquele artigo foi desenvolvido, quanto mais bem elaborado, quanto melhor executado, mais fácil é de comparar ele com outros artigos da mesma área, ou seja, maior comparabilidade é um indicador de melhor qualidade, e sobre como foi feita a medição dos desfechos de cada artigo. Se a medição foi correta, se seguiu parâmetros claros, se foi bem registrada. Com base nesses e em outros fatores, os autores deste estudo deram notas de qualidade para cada artigo que compôs essa revisão, e a gente vai ver elas a seguir aqui no texto do artigo. Agora nós entramos na parte da metodologia do artigo, onde ele comenta sobre a análise estatística. Essa é uma parte complexa, não entraremos em detalhes dela. O que é importante nós mantermos em mente é que o estudo está interessado principalmente em medir risco, e para isso que ele usa a medida do risco relativo, do hazard ratio, a taxa de risco. Tudo que o artigo faz, principalmente na seção de análise estatística, é para tentar achar essas medidas de risco com a maior confiabilidade possível, com a maior precisão possível, e para medir o tamanho dessa confiança, para medir quanto nós podemos confiar no resultado que foi encontrado. De maneira geral, todas as técnicas e procedimentos descritos aqui na seção de análise estatística contribuem para isso, para se chegar nessa medida de risco, para que essa medida de risco seja mais certeira e confiável possível, e para que os autores possam medir essa confiabilidade desses resultados que eles conseguiram encontrar. Esse é o propósito geral dessa seção da metodologia. Bem, iniciando então a seção de resultados do estudo, primeiro eles começam sobre os resultados das características do estudo. Eles nos falam que na figura 1 está representado como foi o processo de busca da literatura desde o início até chegar nos 15 estudos que finalmente satisfizeram todos os critérios de inclusão. Então, eles mostram que, bom, no início, eles aplicaram aqueles critérios de pesquisas que nós comentamos na sessão de metodologia, e eles tinham 1.606 resultados para procurar. 1.579 deles estavam naqueles 3 bancos de dados, de repositórios que nós comentamos, PubMed, PsycInfo, e 17 de outras fontes. Eles viram que alguns estavam duplicados entre os diferentes locais. Depois que eles tiraram os duplicados, eles viram que tinham 1.593. Desses 1.593, eles avaliaram os títulos e os resumos. E, nesse processo, foram excluídas 1.554. Então, dos 1.593, após leitura de título e resumo, sobraram 39. Esses 39 foram lidos na íntegra. Desses 39, 24 foram excluídos. 16 porque não constavam com dados de mortalidade ou de desfechos cardiovasculares. 5 que tinham uma construção diferente do que era buscada pelo artigo. 2 usavam bancos de dados duplicados. E 1 não fez ajuste dos seus resultados para aqueles fatores de confusão, ou pelo menos não relatou isso no texto da pesquisa. Então, desses 39, 24 foram excluídos e nós chegamos ao resultado final de 15 estudos que foram incluídos na revisão sistemática e também na meta-análise, que foi a análise quantitativa estatística. Ele comenta que esses estudos foram publicados, os que foram incluídos entre 2001 e 2017. 14 desses estudos foram estudos prospectivos, ou seja, estudos nos quais os pesquisadores começaram o acompanhamento e foram acompanhando as pessoas ao longo do tempo para ver o que acontecia. E foi um estudo de coorte retrospectivo. O que isso significa? Estudo de coorte, lembrando, é o estudo onde
você teve um acompanhamento da pessoa. Quando ele é prospectivo, significa que você começou a acompanhar a pessoa no início da história e aí vai acompanhando ao longo do tempo para ver o que acontece. Um estudo de coorte retrospectivo, você, no caso o pesquisador, chegou no final da história, todos os dados já estão armazenados e o que você faz é ver o que aconteceu com essas pessoas ao longo do tempo, depois que isso já aconteceu e foi registrado. Os estudos somaram 229.391 indivíduos e suas características estão na tabela 1. Aqui nós temos cada estudo, cada linha é um estudo, e aqui nós temos, de maneira geral, as características dos estudos. A maioria foram estudos de pessoas da sociedade normal, não foram em contextos hospitalares nem universitários. Teve um número variável de participantes, mas todos com amostras bem significativas. O que tinha menos pessoas tinha 545, tinha alguns que tinham 70 mil. Nós temos aqui a porcentagem de pessoas que eram do sexo masculino e, por consequência, dá para deduzir quantas eram do sexo feminino em porcentagem. A idade média das pessoas, sendo que, entre parênteses, tinha o indivíduo mais jovem e o indivíduo mais idoso. O tempo de acompanhamento em anos para cada artigo. E aqui uma parte importante nessa coluna, qual foi a metodologia utilizada para avaliar otimismo? Então, vários itens foram utilizados, mas o que é mais presente aqui, e que também é utilizado em outras pesquisas sobre otimismo e pessimismo, é essa escala LOTR, que eu quero mostrar aqui. É uma escala que originalmente é essa daqui, do inglês, mas existe uma versão já adaptada para o Brasil. Esse aqui é o trabalho, onde foi feita essa validação para a versão portuguesa. Sempre que se cria um instrumento de pesquisa, como é, por exemplo, o LOTR, quando você vai utilizar numa população ou numa língua diferente do original, o ideal é que você tenha esse processo de adaptação e validação, para você fazer a versão adaptada para aquela população e você comprovar que o instrumento é válido de se utilizar e é comparável a resposta que ele dá naquela população, nessa nova versão, é comparável ao efeito na população e na língua original. Tem toda a metodologia para isso, não vamos entrar muito fundo nisso, mas nós chegamos aqui nessas perguntas. Como é que se aplica esse instrumento? A pessoa responde cada pergunta numa nota de 0 a 4, sendo que 0 é discordo muito fortemente, 1 é discordo, 2 é neutro, 1 é concordo e 4 é concordo fortemente, numa tradução livre, né? E aqui são as perguntas para as quais ele pode dar essas respostas. Diante de dificuldades, acho que vai dar tudo certo. Se alguma coisa pode dar errado comigo, com certeza vai dar errado. Eu sou sempre otimista com relação ao meu futuro. Em geral, eu não espero que as coisas vão dar certo para mim. Eu não espero que coisas boas aconteçam comigo. Em geral, eu espero que mais coisas boas do que ruins aconteçam para mim. Vocês devem ter estranhado que quando eu mostrei a versão original, tinha um total de 10 perguntas, e mostrando essa versão daqui nós temos 6. Isso é porque tem outras perguntas nesse instrumento que servem para outras coisas e não entram na avaliação específica do otimismo ou do pessimismo. Essas são as perguntas mais específicas desse assunto. E aí as pessoas respondem de 0 a 4, dependendo do quanto elas discordam ou do quanto elas concordam, e no final você chega a uma pontuação. E também aqui na tabela nós temos os endpoints, os desfechos primários. Você consegue ver aqui as siglas, o que cada uma significa, mas ACM é mortalidade por todas as causas, e CVD é doença cardiovascular, então aqui é mortalidade por todas as causas e mortalidade por doença cardiovascular. E aqui nós entramos também depois em vários outros desfechos diferentes. Teve alguns que foi só AVC, outros que foi só doença cardiovascular, alguns que estavam mais em em alguns tipos de doença cardiovascular. Teve outros artigos que lidaram com outros tipos de doença cardiovascular, mas todos nesse grande universo da família das doenças cardiovasculares ou morte por todas as causas. Um outro dado importante é que esses estudos foram feitos em vários países diferentes. Dos 15 estudos, 8 foram feitos nos Estados Unidos, 5 na Europa, 1 na Israel e 1 na Austrália. É importante que tenha essa variedade geográfica,
e de populações diferentes, porque às vezes uma diferença muito grande entre populações pode dificultar quanto você consegue aplicar de um resultado numa população muito diferente da original. Mas como esse aqui pegou vários continentes, isso faz com que essa informação seja mais confiável de ser aplicada para várias populações diferentes. E além disso, eles complementam. Todos os estudos tinham um risco de viés baixo pela escala de Newcastle-Ottawa. O que isso significa? Todos os estudos, após serem avaliados em qualidade, foram colocados como de baixo risco de viés. Isso significa, entre aspas, uma boa qualidade de todos os estudos que foram incluídos nesta revisão sistemática. Agora ele entra no resultado dos desfechos principais. Então vamos recapitular. Esse estudo, lá no início da metodologia, vamos voltar aqui rapidamente, ele colocou 2 desfechos principais: mortalidade por todas as causas e eventos cardiovasculares. Então ele vai nos falar o resultado para esse desfecho, que foi 1, e para eventos cardiovasculares, que foi o outro desfecho. E mortalidade por todas as causas é fácil de entender, é morte por qualquer motivo. Agora, eventos cardiovasculares é um conjunto de questões, e aqui ele relata, eventos cardiovasculares predominantemente incluíram doença cardiovascular, incluiu morte por doença cardiovascular ou por doença coronariana, infarto do miocárdio não fatal, angina de início novo, angina, dor no peito por doença coronariana, e teve AVC também. Pois bem, então o estudo definiu 2 desfechos principais. Um desfecho principal foi a ocorrência de eventos cardiovasculares. O outro foi mortalidade por todas as causas. Então vamos ver o primeiro. Em relação ao resultado de otimismo e a incidência de eventos cardiovasculares, nós tivemos 10 estudos que relataram eventos cardiovasculares, de um total de 209.436 pessoas. Ao que se viu da análise, o otimismo estava significativamente associado com risco reduzido de eventos cardiovasculares. Um risco relativo de 65%, ou seja, o grupo mais otimista tinha 35% a menos de risco do que o outro grupo, o grupo não otimista, o grupo menos otimista, o grupo pessimista. Vamos ver essa primeira figura aqui, que é a figura 2. Essa figura 2 se chama Forest Plot, que em uma tradução livre seria mais ou menos um gráfico de floresta, porque parecem várias árvores e aí lembra uma floresta. Então como funciona? Cada linha e cada quadrado representa um estudo e o seu resultado. Perfeito? Aqui embaixo nós temos esse diamante. Esse diamante é o resultado da junção de todos os estudos. Não é simplesmente uma soma. É uma soma ponderada. Então, estudos maiores têm um peso maior nesse resultado final do que estudos menores. Aqui ele até fala o peso que cada estudo teve na contribuição dele para o resultado final. Nós temos uma linha tracejada na vertical aqui. Os resultados que estão à esquerda da linha falam a favor de redução de eventos cardiovasculares. Os que estiverem à direita da linha são resultados que indicam aumento de risco cardiovasculares. E praticamente todos os resultados, incluindo a somatória dos resultados dos estudos, apontam uma redução do risco de eventos cardiovasculares com otimismo. Perceba que o diamante está à esquerda da figura, está à esquerda da linha, ao lado de redução de risco de eventos cardiovasculares. O diamante não toca a linha em nenhum momento. Então, a gente diz que
o otimismo está associado a uma redução de eventos cardiovasculares e que esse resultado foi estatisticamente significativo. Nós vamos comentar sobre o que significa ser estatisticamente significativo em outro momento, mas isso é uma coisa que os profissionais e cientistas da área valorizam muito, esse fato de ser estatisticamente significativo. E nós dizemos isso pelo fato do diamante não tocar essa linha tracejada. Sobre o segundo desfecho, de morte por todas as causas. 9 estudos relataram morte por todas as causas, incluindo um total de 188.599 pessoas. Numa análise geral, o otimismo estava associado a um risco reduzido de mortalidade por todas as causas, um risco relativo de 86%. Em outras palavras, o risco do grupo otimista, ou do grupo mais otimista, de mortalidade por todas as causas, era 14% menor do que o do outro grupo, seja um grupo menos otimista ou grupo pessimista. Quando nós olhamos a figura 3, que é o gráfico de floresta relativo a esse desfecho, nós temos a mesma coisa. Nós temos aqui uma linha vertical. O que está à esquerda da linha significa redução de risco de mortalidade por todas as causas. E o que está à direita da linha, o oposto. Em cada linha aqui nós temos os estudos, nós temos os seus resultados aqui no número e desenhado aqui nesse quadrado. Cada um deles teve um peso, então nós fizemos uma soma ponderada e chegamos no resultado final, que foi de 86%, o risco relativo, ou seja, uma redução de 14%. Nós temos aqui o diamante, que está à esquerda da linha, mostrando que, no geral, nesse estudo sim se encontrou um efeito, uma associação do otimismo com uma redução de mortalidade por todas as causas, e o diamante não toca a linha tracejada, o que significa que esse efeito, esse resultado é estatisticamente significativo. Continuando, ele comenta sobre análise de subgrupos. O que é isso? Nós já vimos aqui os desfechos principais que incluíram todas as pessoas. Agora, será que dentro da nossa amostra tem subgrupos de pessoas onde esse efeito é diferente? É isso que a análise de subgrupos busca responder. E o que é que eles encontraram? Eles analisaram vários subgrupos de pessoas diferentes. Esses subgrupos foram separados em função de vários motivos, em função de vários fatores. Por exemplo, poderia ser um método que foi utilizado para se medir, para se aferir o otimismo. Então você pode ter subgrupos diferentes em função de qual método foi utilizado para avaliar o nível de otimismo de determinado subgrupo. Você também pode ter subgrupos diferentes em função de qual foi o tempo de acompanhamento de cada um desses subgrupos. Você pode ter subgrupos que são definidos pelo sexo das pessoas daquele subgrupo, pela localização geográfica, pela presença de depressão, pelo nível educacional, pelo status socioeconômico e pelo nível de exercício ou atividade física. E o que eles verificaram? Eles verificaram que mesmo quando você considera todos esses subgrupos diferentes, em todos esses subgrupos, essa relação do otimismo com eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas se manteve. Ou seja, independente desses fatores, o otimismo e o pessimismo tiveram sim efeito em risco cardiovascular ou mortalidade por todas as causas. Eles mostram isso numa tabela aqui, que é a tabela 2, e essa tabela é bem interessante, principalmente por causa do seguinte. Vamos olhar essa tabela com calma. Aqui nós temos os subgrupos diferentes, então nós temos aqui a parte, por exemplo, dos subgrupos em função de como o otimismo foi medido. Se utilizou a LOT-R ou se usou outra medida. E aqui nós temos o resultado, o risco que foi encontrado para cada um dos desfechos principais. Ocorrência de evento cardiovascular e morte por todas as causas. Lembrando, sempre que esse número aqui for menor do que 1, significa que o grupo mais otimista teve um resultado melhor do que o outro grupo. E nós vimos que esse número ficou abaixo de 1, significando um benefício de ser otimista, ou uma associação, melhor dizendo, de otimismo com redução desse desfecho, tanto para quem usou o LOT-R, quanto para quem usou outras medidas. E isso tanto para desfechos da parte cardiovascular, quanto de mortalidade por todas as causas. Isso aconteceu também em função de qual era o sexo
presente em maior proporção em cada um daqueles estudos. Então, pode ter estudos onde tinha mais pessoas do sexo masculino, outros do sexo feminino, mas ainda assim, para os dois desfechos, o otimismo esteve associado a uma redução desses desfechos, independente se tinha uma quantidade maior de homens ou mulheres compondo cada uma daquelas amostras. Isso também aconteceu se o país do estudo era Estados Unidos ou se era outro. Isso também aconteceu para se o estudo considerou um ajuste daquilo que a gente falou de fatores de confusão para a presença ou não de depressão, ou seja, o efeito do otimismo seria independente da ausência de depressão. Também o otimismo teve o seu efeito presente tanto em estudos que acompanharam por menos de 10 anos, quanto estudos que acompanharam por mais de 10 anos, também para os dois fatores. E aqui nós entramos em três que são particularmente interessantes. Esses três fatores aqui, nível educacional, emprego ou status socioeconômico e exercício ou atividade física, são muito interessantes porque são fatores que são influenciados pelo otimismo. Outros estudos já demonstraram que indivíduos mais otimistas tendem a atingir maior nível educacional, tendem a ter melhores condições de emprego ou status socioeconômico e tendem a se exercitar mais, ter maior atividade física. E o que é que se viu? Se viu que, mesmo quando você considera esses fatores e você tenta minimizar, reduzir o efeito desses fatores, ou seja, fazer o ajuste, ainda assim, otimismo esteve associado a um benefício em termos de reduzir eventos cardiovasculares e reduzir mortalidade por todas as causas, mesmo quando você considera cada um desses fatores. Ou seja, mesmo você considerando as diferenças de nível educacional, mesmo você considerando as diferenças de emprego e status socioeconômico, mesmo você considerando as diferenças de atividade física e exercício, ainda assim, independente disso, o otimismo tem um efeito, ou teve uma associação com a ocorrência de redução de eventos cardiovasculares e redução de mortalidade por todas as causas. Por fim, a última subseção, o último tópico dentro aqui da parte dos resultados é a avaliação de uma tendência linear. O que eles querem dizer aqui é o seguinte: será que quanto mais otimista o indivíduo, mais pronunciado é esse efeito de redução de risco cardiovascular de mortalidade por todas as causas? E o que eles observaram foi, olha, teve alguns estudos que mediram otimismo numa escala contínua, ou seja, não era uma categoria, era uma escala que podia ser maior ou menor, em vários números. E outros separaram o otimismo em categorias, onde você tinha as categorias de otimismo mais alto e outras diminuídas. Independente disso, em 12 dos 15 estudos, se encontrou de forma estatisticamente significativa uma tendência linear, significando que quanto mais otimista, quanto maior o nível de otimismo, mais pronunciado era esse efeito de redução de risco de eventos cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Isso é um dado importante, porque esse fenômeno que a gente chama de efeito dose-resposta, quanto mais daquilo, mais pronunciado é o efeito, diz pra gente que, olha, isso fortalece a possibilidade de que sim, talvez o otimismo seja a causa dessa redução de fato. Vamos agora entrar na penúltima seção do artigo, que é a discussão, onde os autores comentam um pouco o que eles verificaram no artigo deles e como isso se compara com o que existe na literatura à época que esse artigo foi publicado, que foi em 2019. Então, essa seção começa mais ou menos repetindo o que ele disse na introdução. Uma revisão da literatura nos fez notar associações entre um número de fatores de risco psicossociais, incluindo emoções negativas como depressão e ansiedade, fatores sociais como solidão e algumas condições crônicas de estresse com doença cardiovascular. Mentalidades específicas, que são padrões habituais de pensamento que influenciam as visões e interações dos indivíduos, também foram associados com risco de doença cardiovascular.
Usando os métodos epidemiológicos mais fortes disponíveis, um corpo de pesquisa crescente tem investigado se a mentalidade de otimismo versus pessimismo poderia estar associada com doença cardiovascular e também explorou potenciais mecanismos que estariam por baixo ou por trás dessas associações. Nesse próximo parágrafo ele repete os resultados. Essa meta-análise incluiu 15 estudos, um total de 229.391 participantes. Em 9 dos 10 estudos houve um risco significativamente menor de eventos cardiovasculares entre indivíduos com scores mais altos de otimismo, após ajuste por uma variedade de situações clínicas em cada um dos estudos. Então, cada um desses 15 estudos, quando eles forneceram o resultado para essa revisão sistemática, esse resultado fornecido já estava ajustado para diversas situações, incluindo a presença de outros problemas de saúde. Então, quando cada um desses estudos deu uma informação sobre o risco de mortalidade em função do nível de otimismo, eles já tinham considerado e ajustado para a presença, por exemplo, de hipertensão, diabetes, tabagismo entre as pessoas daquele estudo, por exemplo, além de outras questões também. No final desse parágrafo, ele repete aqui os resultados dos estudos que nós já comentamos na sessão anterior. E aqui ele discute um pouco sobre as diferenças metodológicas entre os estudos que foram incluídos. Ele comenta que teve uma variação considerável nos questionários utilizados para avaliar otimismo e pessimismo entre os estudos. A maior parte dos estudos avaliou o otimismo disposicional. Isso significa o otimismo está sobre um ato ou um controle do indivíduo. E usou como principal ferramenta a LOTR, que a gente já comentou, foi usada em 8 de 15 estudos. Aí também comenta de outras ferramentas que foram utilizadas em outros estudos. E ele fala que, apesar dessa heterogeneidade na metodologia de avaliação, a redução do risco que foi verificada, o efeito do otimismo, foi comparável entre os estudos. Ou seja, mesmo os estudos usando instrumentos diferentes para medir otimismo, ainda assim o efeito do otimismo que foi verificado foi comparável entre eles. Além disso, teve alguns estudos que tiveram uma variação grande de tempo de acompanhamento. E mesmo assim, essa redução do risco de eventos cardiovasculares de mortalidade por todas as causas se manteve entre os diferentes estudos, independente da duração do acompanhamento. Ele discute agora sobre a avaliação de possíveis fatores de confusão. Ele fala, de maneira geral, as medidas de risco que foram utilizadas para essa meta-análise já estavam ajustadas para uma variedade de possíveis variáveis de confusão. A maior parte dos estudos que compuseram essa análise, que forneceram essas medidas de risco, que depois foram juntadas na meta-análise, já haviam feito um ajuste para pelo menos algumas, se não todos, dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Além disso, muitos estudos também fizeram esse ajuste para questões de estresse psicológico, para tentar eliminar preocupações de que as associações, que os resultados que nós encontramos, seriam atribuíveis principalmente à ausência de depressão, que foi o que nós já comentamos lá na sessão de metodologia. E aproximadamente metade dos estudos também apresentou estimativas ajustadas para o nível de educação e atividade física. Os efeitos protetores do otimismo se mantiveram entre os estudos, mesmo você fazendo os ajustes e as considerações para todas essas variáveis. Além disso, o efeito do otimismo em termos de redução de risco também foi comparável entre os diferentes estudos, mesmo entre aqueles que tinham uma proporção maior de homens em relação àqueles com uma proporção maior de mulheres, e em relação daqueles conduzidos nos Estados Unidos versus daqueles conduzidos em outras geografias. Eles também discutem um pouco aqui sobre a avaliação dos desfechos em relação à magnitude do otimismo ou pessimismo, que é aquilo que a gente falou da tendência de dose e resposta. Ele comenta que, olha, em geral o otimismo era avaliado com escalas contínuas, ou seja, escalas que não têm divisão de categoria, é uma pontuação que varia de tanto a tanto.
ou também poderia ser usada em escalas que dividiam as pessoas em categorias. E aí você comparava a categoria de maior otimismo com a categoria de menor otimismo. E que, de maneira geral, em 12 dos 15 estudos se verificou evidência desse efeito de dose e resposta. Ou seja, que quanto maior o nível de otimismo, menor era o risco para aqueles indivíduos. E uma observação interessante é que esse efeito dose e resposta do otimismo para fins de doença cardiovascular e morte por todas as causas é um fenômeno que também se verifica quando você estuda risco de questões cardiovasculares com outros fatores do universo, do domínio biopsicossocial. Também existe esse efeito dose e resposta quando você estuda depressão, quando você estuda falta de suporte social e outros fatores de risco psicológicos e o efeito deles em saúde cardiovascular. Também existe esse efeito dose e resposta quando você está estudando esses fatores e eles têm esse efeito dose e resposta em seu impacto para fins de saúde cardiovascular. E aqui eles discutem um pouco a comparação desse estudo que eles fizeram com estudos que avaliam a relação entre otimismo e outras questões médicas. Então eles comentam que, até o conhecimento deles, na época que esse estudo foi publicado, esta foi a primeira meta-análise que avaliou a associação entre otimismo e desfechos clínicos. Esses achados foram consistentes com estudos que não eram meta-análises, eram outros estudos, mas que não incluíram meta-análises, que avaliaram a associação de otimismo com outras questões médicas. Isso incluiu estudos que mostraram uma associação entre otimismo e risco de insuficiência cardíaca, risco de desenvolvimento de distúrbios cognitivos em idosos, risco de piora, progressão de doença aterosclerótica, risco de doença respiratória, risco de infecção e vários cânceres. Então, houve vários estudos mostrando uma associação do nível de otimismo com todas essas variadas questões médicas. Então, não é uma coisa aparentemente só restrita à questão cardiovascular. Parece ser restrita a vários domínios da saúde do indivíduo. Eles continuam. Além disso, uma outra meta-análise encontrou associações consistentes entre otimismo e um menor risco de ocorrerem outros eventos físicos adversos à saúde. Combinados, esses dados dão suporte aos achados desta meta-análise que nós estamos lendo. Eles agora discutem um pouco sobre os mecanismos através do qual esse efeito do otimismo pode acontecer. Mas eles falam não só agora do otimismo, eles dizem: os fatores de risco psicossociais tendem a exercer os seus efeitos adversos tanto através de mecanismos do comportamento, como através de efeitos fisiológicos diretos. Ou seja, essas questões psicossociais têm um efeito no comportamento do indivíduo, mas eles também têm um efeito fisiológico, biológico, direto. Eles continuam. Cada vez mais dados sugerem que mecanismos similares podem estar associados com o que ocorre com o que nós estamos estudando entre otimismo e pessimismo. No que diz respeito aos mecanismos comportamentais, o estudo conduzido por esse pesquisador conduziu uma outra meta-análise para avaliar a associação entre otimismo e 3 comportamentos que são relevantes para fins de saúde cardíaca, que inclui atividade física, dieta e tabagismo. O estudo encontrou uma associação positiva entre otimismo e melhores comportamentos de saúde. Ele também comenta de outros estudos que encontraram relação entre otimismo e pessimismo e os comportamentos de saúde que as pessoas adotam. Ele comenta, por exemplo, de um estudo que foi o Women's Health Initiative, WHI, no qual maior otimismo esteve associado tanto com melhor qualidade de dieta e com uma maior probabilidade de manter exercício físico ao longo do tempo. Eles também aqui comentam que vários estudos relataram associações entre otimismo e pessimismo e uma variedade de mediadores patofisiológicos de doenças crônicas, ou seja, uma associação de otimismo e pessimismo com os mecanismos, os processos que ocorrem nas doenças crônicas.
incluindo um aumento de inflamação, um distúrbio da hemostase. Hemostase são as funções de coagulação, e da função endotelial. A função endotelial é a função da camada mais interna dos vasos sanguíneos, e é uma questão que está muito envolvida na ocorrência de doenças, principalmente cardiovasculares. Além disso, também viram associações de mecanismo e pessimismo com função metabólica, atividade de telomerase e comprimento de telômeros. Isso está envolvido com os processos de reprodução celular e longevidade, com a pressão arterial, com a função do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é um eixo hormonal muito importante. Provavelmente teremos vídeos sobre isso aqui no futuro no canal. E eles comentam que, de maneira geral, esses achados sugerem uma associação direta de otimismo e pessimismo com o funcionamento fisiológico do organismo. Ainda que sejam necessários mais estudos para você entender exatamente qual é o impacto de cada fator em cada processo fisiológico. Agora eles continuam discutindo sobre qual é o significado a nível de prática clínica, de prática médica, dos achados deste estudo. Eles começam: há muito que o otimismo é promovido como um atributo positivo para se viver, como uma coisa positiva de se ter na vida. Os achados da presente meta-análise sugerem que o otimismo está sim associado a benefícios cardiovasculares e que o pessimismo está associado com um risco cardiovascular, com uma intensidade de efeito que é semelhante a outros fatores de risco cardiovascular já bem estabelecidos, ou seja, a questões como tabagismo, sedentarismo, hipertensão, etc. Então ele continua: quando você soma os benefícios da saúde cardiovascular com os benefícios psicológicos do otimismo, isso parece ser uma área muito interessante para o estudo da cardiologia comportamental. O sucesso da pesquisa nessa área provavelmente vai precisar avaliar 3 questões chaves. Primeiro, existe uma necessidade de se definir melhor quais são os processos centrais que têm a ver com os efeitos médicos associados ao otimismo. E então isso deve incluir tanto os mecanismos que causam os efeitos benéficos do otimismo, como os mecanismos que causam os efeitos maléficos do pessimismo. E que esse estudo também deve avaliar quais desses efeitos acontecem por mudanças no comportamento das pessoas e quais desses efeitos são efeitos biológicos diretos dessas mentalidades, desses estados de atitude. Segundo, eles comentam que seria interessante uma padronização nas medidas desses fatores, para que fique mais fácil você juntar estudos diferentes para tentar chegar numa resposta mais robusta. Porque se cada pesquisa usa uma metodologia diferente, fica bem mais complicado você chegar a uma conclusão juntando todas elas. E terceiro, ele comenta que uma questão importante a ser vista é que é a seguinte: os achados desse estudo aqui apoiam a ideia de fazermos intervenções que podem diminuir o pessimismo e promover o otimismo entre os pacientes. Muitos estudos já mostraram que o pessimismo pode ser reduzido e que o otimismo pode ser melhorado através do uso de terapias como a terapia cognitivo-comportamental ou como técnicas de psicologia positiva, tornando essas técnicas possivelmente apropriadas para uso em programas de reabilitação cardíacas ou em outros contextos de grupos também. Mas, e aqui vem a questão interessante desse parágrafo, as pesquisas futuras vão precisar ver se o otimismo que é induzido através dessas técnicas tem o mesmo efeito do otimismo que é natural ao indivíduo. Porque em muitas pesquisas se vê que, para muitas pessoas, o otimismo já é um traço presente na personalidade dela. Então a dúvida que fica é: será que o otimismo que foi induzido por uma técnica tem o mesmo efeito do otimismo que é um traço natural do indivíduo? Essa é uma questão que ele coloca aqui, até porque ele coloca que vale a pena isso ser estudado, porque também vale a pena estudar se
você estimular outras mentalidades positivas, como um senso de propósito ou gratidão, também poderia levar a benefícios à saúde orgânica. Na seção da discussão, ele comenta sobre as limitações desse estudo. E as limitações dizem principalmente as variedades de populações diferentes, de idades diferentes, de tempo de acompanhamento, de metodologia dos estudos, mas que, de maneira geral, independente de todas essas mudanças, o efeito benéfico do otimismo se manteve independente de toda essa variedade e de todas essas diferenças de metodologias. E que ele comenta que, de maneira geral, para as pesquisas futuras, tentar chegar num padrão mais comum de pesquisa pode ser interessante para o desenvolvimento de pesquisas futuras. E então, finalmente, o artigo chega à conclusão, à última parte, que diz: os achados desse estudo sugerem que o otimismo está associado com menor risco de eventos cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Estudos futuros devem buscar definir melhor os mecanismos biocomportamentais que estão por trás dessa associação e avaliar o potencial benefício de intervenções que buscam promover o otimismo ou reduzir o pessimismo. Aqui estão alguns resumos das informações do artigo e dos autores. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que tenha sido produtivo e até a próxima.